Bem-vindos à Farmer Spy School, eu sou o instrutor principal. Vocês foram selecionados para um treinamento confidencial em técnicas de choque e pavor. Este é apenas o começo. No mundo da inteligência, há uma qualidade universal que todas as agências de inteligência do mundo procuram em seus candidatos. A adaptação. Não é sobre ser o mais rápido, não é sobre ter o melhor tiro. É sobre conseguir evitar que o tiro seja necessário, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor. Foi exatamente isso que fizemos aqui. Planejamos lançar esse vídeo em 2 partes. Publicamos a primeira. Quando terminamos a segunda, olhamos e vimos. Tá errado. Dividir não fazia mais sentido. Então, adaptamos, ajustamos. Vamos publicar o capítulo completo. Se você viu o anterior, pode avançar para a segunda metade. Não tem problema. Agora eu vou te ensinar algo fundamental, que me fez escolher a criatividade estratégica como a primeira parte para ensinar a vocês como efetivamente utilizar a doutrina de inteligência operacional. Ao contrário do que muitos pensam, criatividade não é um dom, não é inspiração, é ferramenta operacional e você precisa aprender a usá-la. Vou te contar uma história rápida. The special report that we planned to bring you tonight was about domestic politics, the battle among the Democrats. But we think the crisis in Iran is more urgent right now than the campaign here at home. Some 60 Americans, including our fellow citizen whom you just saw bound and blindfolded, are now beginning their 6th day of captivity inside the U.S. Embassy in Tehran. It's Friday morning there now. But throughout this night in Washington, officials will continue their search for some way to negotiate the hostages' freedom. That search was not successful today. In this broadcast, we'll have reports on the diplomatic efforts to resolve the problem and on other aspects of the crisis as well. But we begin now with an on-the-scene account by the one American television correspondent who has been there since the beginning, the seizure of the embassy last Sunday, and who, with his crew, has provided us with outstanding coverage all this week. Here is Bob Dyke in Tehran. This picture tells it all. This flag was apparently taken from someone's office inside the United States Embassy. It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates. To the Iranian demonstrators who set fire to it, this was a symbol of victory. 2 days earlier, several hundred young people, mainly students at Tehran University, have taken over the embassy. We are not occupiers, they said. We have thrown out the occupiers. But instead of chasing all the Americans out of the compound, the Iranians imprisoned them in a building somewhere on these grounds. They have been hostages ever since. This morning, for the first time since the hostages were put under lock and key, one of the captives, blindfolded, was brought out into the open. He is Harry Rosen, the embassy's press attaché. Irã. Teherã, 1979. 6 diplomatas americanos escondidos na casa de um canadense há 3 meses. A situação insustentável. O tempo estava acabando. Iranianos estavam checando tudo. Aeroportos, estradas, fronteiras. Já sei o que você pensou. Exfiltração convencional. Não. Seria suicídio. Qualquer tipo de movimento militar óbvio terminaria mal. Antônio Tony Mendes não era um atirador de elite. Ele era o chefe de disfarces da CIA. A arma dele era outra. Ele entendia uma coisa. Quando todo mundo espera força, você usa a sutileza. Quando esperam lógica, você usa o absurdo. E tudo isso nasce através do uso da criatividade estratégica. Há um princípio básico no mundo da inteligência. Quanto mais impossível a situação parece, menos convencional a solução precisa ser. Mendes criou uma produção de cinema falsa. Não foi improviso barato, foi operação completa. Empresa registrada em Hollywood. O roteiro de ficção científica. Havia anúncios em revista. Escritório funcionando. Tudo era real e ao mesmo tempo tudo era falso. Os 6 diplomatas viraram equipe de filmagem canadense, fazendo locações no Irã. Passaram pelo aeroporto de Teherã, o lugar mais vigiado do planeta naquele momento. Os guardas checaram os passaportes. Olharam nos olhos deles, carimbaram. Eles embarcaram. A porta fechou. As rodas saíram do chão, 0 tiros, 0 perseguição. Apenas uma mentira bem contada. Após isso, Mendes foi condecorado com a estrela de inteligência numa cerimônia fechada. Ao contrário do que muitos pensam, criatividade não é um dom. Não é inspiração. É ferramenta operacional.
e você precisa aprender a usá-la. Mas hoje, operador, você vai saber que você possui a mesma arma que Antônio Mendes utilizou, a criatividade estratégica. Last night, a square mile in central Baghdad seemed like hell on earth. An inferno. ITV News cameras recorded the barrage from hotel balconies, and it was a truly chilling sight. This is going to be a big bang. This is on a completely different scale from everything else that has gone before. This isn't just an attack on bricks and mortar. It is an assault on the human senses. Olá novamente, operadores e operadoras. Vamos direto ao ponto. Hoje iremos dar início ao aprendizado de um conhecimento extremamente importante, que será capaz de destacá-lo no meio da multidão. Um conhecimento que, embora não exclusivo, completamente elaborado por mim, K, para sair de situações muito complicadas. A aplicabilidade da doutrina choque e pavor no contexto civil, sem o viés militar. Acredite, você será capaz de vencer batalhas sem lutar. Ou talvez suar um pouco, mas você ainda vai ganhar. Não estou falando de tática de combate, estou falando de pensamento estratégico operacional. E antes que vocês pensem que isso é uma teoria abstrata, deixem eu ser um pouco mais claro. A adaptação dessa doutrina no contexto civil exige uma coisa: criatividade estratégica, e ela não é um dom. Não é inspiração divina, é um processo biológico que pode ser treinado, acessado e melhorado. No mundo da inteligência, em operações reais, você não tem o luxo de esperar pela inspiração. Você tem uma janela de oportunidade, você tem recursos limitados e você precisa de soluções agora. Então vamos dissecar como o cérebro gera inovação sob pressão e como você pode hackear esse sistema. Entramos na primeira parte. Fundamentos da criatividade estratégica. Vamos destruir um mito. Criatividade não é aleatória, não é caótica. É um processo cognitivo mensurável que opera em dois modos neurais distintos. E a maioria das pessoas nunca aprende a alternar entre eles conscientemente. Isso se chama pensamento divergente e pensamento convergente. Pense nisso como as fases de uma operação de inteligência. O pensamento divergente é como se fosse uma fase de reconhecimento, a fase visual. Você tem um mapa desenhado, você tem múltiplas rotas aparecendo, você tem todo o terreno mapeado. Você explora as rotas, você coleta dados sem julgar. É uma caminhada aleatória pelos seus bancos de memória, buscando associações distantes que ninguém mais viu. Ou seja, você está lidando com as suas ideias. Nessa fase, você desliga o julgamento. Você descarta a narrativa autobiográfica. Aquela voz na sua cabeça perguntando: o que os outros vão pensar? Mas por que essa voz? Ela mata a inovação. Agora vamos falar sobre o pensamento convergente, a fase da execução. Você pegou todas essas possibilidades da sua mente e agora está testando, uma a uma, filtrando, implementando. Aqui você precisa de um foco de laser. Persistência. Você está amarrando os conceitos em um framework coerente e funcional. Quando você está em campo, não pode ficar preso em um modo só. Operadores iniciantes cometem esse erro o tempo inteiro. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Ou ficam presos na análise infinita, aquele cara que fica planejando e nunca executa nada. Ou seja, ele está eternamente no modo divergente. Ou pulam direto para a ação sem mapear o ambiente. Ambos morrem. Você precisa dominar a alternância. Agora, existe uma técnica avançada que vai além do pensamento divergente tradicional. Uma técnica que literalmente força seu cérebro a ver soluções que estavam invisíveis. Chama-se teoria narrativa.
e ela funciona através de 3 vetores de ataque. O primeiro vetor, construção de mundos. Você cria deliberadamente um cenário onde as regras da realidade são diferentes. Novas restrições, novas possibilidades. Isso força seu cérebro a sair dos padrões automáticos. É como colocar o seu cérebro em um simulador com física alterada. Vetor 2. Mudança de perspectiva. Não é sobre como a outra pessoa pensaria. É sobre assumir a motivação subjacente de alguém completamente diferente de você. 3. Geração de ação. Você força colisões criativas. Pega personagens, ideias ou motivações conflitantes e obriga eles a interagirem dentro de seu cenário novo. É nesse atrito que surgem as soluções que você nunca veria em harmonia passiva. Agora vamos falar da parte que ninguém quer ouvir, mas que é absolutamente crítica. A base de conhecimento. Você não cria ideias do nada. Isso é Hollywood. Isso é fantasia. Inteligência não é sobre informação, é sobre vantagem. E vantagem vem da capacidade de recombinar o que você já sabe de forma que os outros não conseguem ver. Ou seja, você vai recombinar as coisas que você já sabe de uma forma única e exclusiva, pessoal sua. Steve Jobs não inventou o smartphone. Ele pegou 3 tecnologias que já existiam, teletouch, internet móvel, telefone, e as combinou de uma forma que ninguém tinha feito antes. Isso se chama recombinação estratégica. Mas aqui está o problema. Você não pode recombinar o que não conhece. Você não pode quebrar regras que não entende profundamente. Então você precisa de um foregear. Buscar conhecimento estruturado de forma persistente. Ler, estudar, absorver conceitos de áreas completamente diferentes da sua. Quanto mais diversos forem os pontos que você coleta, mais únicas serão as conexões que seu cérebro vai conseguir fazer. Agora vamos entrar no lado biológico. Por que você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se o seu cérebro não está no estado certo? Você está operando com uma mão amarrada nas costas. É aqui que nós entramos na dopamina. O poder da dopamina. A criatividade é medida por um neurotransmissor específico, a dopamina. E aqui está algo fascinante. O pensamento divergente é controlado pela mesma via neural que controla o movimento físico, a via nigrostriatal. Isso significa que quando você caminha, está literalmente ativando os mesmos circuitos que geram ideias. E sabe quem sabia disso? Einstein. Nikola Tesla. Ele caminhava constantemente. Agora vamos para outra técnica para aumentar a criatividade. Meditação de monitoramento aberto. Aqui eu não estou falando de sentar e cantar mantras. Eu estou falando de observar os seus pensamentos sem julgamento, sem se apegar. Você está apenas monitorando. E sabe para quê? Isso desativa as áreas do cérebro ligadas à memória funcional e à autocrítica. Exatamente as áreas que bloqueiam o pensamento divergente. E aqui está algo que vai contra tudo que a sociedade moderna te ensina. O poder do tédio. Se você se vê diante de um conflito que você vai precisar de utilizar a doutrina de choque e pavor que eu estou ensinando aqui, a sua arma principal é a sua criatividade. E para estimular ela, nada melhor do que o tédio. O poder do tédio. Em operações, chamamos isso de privação sensorial controlada. Quando você não tem acesso a estímulos externos constantes, sem celular, sem notificações, sem distrações, seu cérebro é forçado a buscar entretenimento interno. Isso ativa a rede de modo padrão. A parte do cérebro associada à imaginação espontânea e ao devaneio. Einstein teve sua teoria da relatividade em um devaneio. Arquimedes teve seu momento eureka na banheira em estado de relaxamento profundo. Mas e você? Quando foi a última vez que ficou entediado? Agora aqui vai um hack biológico avançado. Existe uma técnica específica no ramo da inteligência chamada NSDR. Basicamente, a NSDR significa Non-Sleep Deep Rest, ou Yoga Nidra, se você conhece pelo nome tradicional, claro. A pessoa entra em estado de relaxamento profundo. Consiste em práticas de relaxamento profundo de 10 a 20 minutos, que podem aumentar a liberação de dopamina no cérebro de até 65%. E isso não é misticismo. E lembra do que eu falei antes? Mais dopamina, mais criatividade. É neurociência aplicada. Você faz uma sessão de NSDR
e em seguida entra em uma sessão criativa. Você acabou de preparar biologicamente o terreno para gerar soluções e derrotar o seu oponente sem precisar lutar, que é o que eu quero que vocês aprendam aqui. Bom, chegou a hora de ensinar a aplicação tática disso tudo. A primeira técnica de aplicação tática é a alteração de componentes. Você pega um objeto ou um problema e decompõe ele em todas as suas partes constituintes. Todos os componentes. Depois, você altera sistematicamente cada um. Muda o material, muda a forma, muda a função, muda a ordem. Isso transforma a criatividade em um exercício lógico. Remove a mística. Torna o processo extremamente operacional. James Dyson criou o aspirador sem saco usando esse método. Ele pegou o conceito de ciclones industriais e aplicou aspiradores domésticos. Técnica 2. Ampliamento de ideias. Grandes invenções raramente são originais, são recombinações. O iPhone, recombinação. O GPS, adivinha, recombinação. A internet, nem se fala, recombinação total. Então sua missão não é inventar do zero, é absorver o máximo de informações diversas possível e deixar seu cérebro fazer as conexões certas. Um erro comum de operadores iniciantes é ficar preso na própria indústria. Inovação real vem quando você aplica conceitos de fora da sua área. Alternância consciente entre motores. Você precisa saber quando usar cada modo. Pensamento divergente, use para brainstorming, para gerar opções, para explorar, sem prazos nessa fase. Pensamento convergente, use para refinar, para testar, para implementar. Aqui você impõe prazos e restrições. O que eu quero que vocês entendam é que o pensamento divergente são as ideias, e o convergente é quando você coloca as ideias em prática. Você precisa do pensamento divergente para que o convergente se torne real. Para implementar o pensamento convergente aqui, você precisa impor prazos e restrições. Um operador experiente sabe quando mudar de marcha. Hacks biológicos para velocidade. Movimento físico. 15 minutos de caminhada sem distrações. Você está ativando o circuito dopaminérgico, ligado ao pensamento divergente. Tesla, Einstein, ambos faziam isso. NSDR. 10 a 20 minutos de relaxamento profundo antes de uma sessão criativa. 65% de aumento na dopamina. Imposição de restrições. Escolhas infinitas matam criatividade. Limite propositalmente suas opções. Só posso usar estes 2 recursos para resolver este problema. Isso força seu cérebro a encontrar soluções inovadoras dentro daquela moldura. Micromomentos de tédio. Pare de olhar o celular em cada pausa de 2 minutos. Até porque você é um operador de inteligência. Esses momentos de vazio permitem que a rede de modo padrão processe informações e gere insights. Você está basicamente dando espaço para o cérebro trabalhar em background. Criatividade sob pressão e incerteza. Bom, é agora que as coisas ficam difíceis, não é mesmo? Vamos falar do ambiente que importa. Pressão e incerteza. Porque no mundo real, você nunca tem informação completa. Você nunca tem tempo suficiente. E você sempre está operando sob algum nível de ameaça. Aceite a incerteza primeiro. Aceite que a incerteza não é um bug. Rick Rubin, um dos produtores musicais mais bem-sucedidos da história, compara a criatividade a uma nuvem. Ela muda de forma, pode evaporar, e você não tem controle total sobre ela. Mas aqui está o truque. A ansiedade que você sente não é fraqueza, é prontidão. É energia mobilizada. É literalmente combustível. Em operações chamamos isso de estado de alerta elevado. Você só precisa saber como canalizá-lo. O uso estratégico da pressão. Prazos. Prazos são uma arma, mas como qualquer arma, você precisa saber quando usá-la. Você está gerando sementes, explorando possibilidades. Pressão nessa fase mata inovação. Fase de conclusão. Imponha prazos, porque sem eles você vai ficar ajustando infinitamente. Você nunca vai assinar e liberar o trabalho para o mundo. Um erro comum de operadores júniores é aplicar pressão na hora errada. Ou pior, não aplicar pressão nenhuma e ficar preso em análise paralítica. Bom, então vamos recapitular. Criatividade estratégica não é mágica, é um sistema operacional. Você alterna entre pensamento divergente e convergente. Você forageia conhecimento de áreas diversas. Você usa ferramentas biológicas como movimento, NSDR e imposição de restrições. Você abraça a incerteza como prontidão. E você aplica a pressão apenas na fase de conclusão. No mundo da inteligência, em operações reais,
Você não tem tempo para esperar a inspiração. Você cria as condições certas, você acessa o processo e você executa. A diferença entre um operador iniciante e um veterano não é o talento, é o método. E olha, eu sei que é muita informação. Eu acabei de despejar em vocês o equivalente a meses de treinamento condensado em minutos. Mas aqui está a verdade. Isso é apenas o ato 1. O que vocês acabaram de ver é a ponta do iceberg. É o briefing antes da missão. Primeiro, você precisa aprender a usar a criatividade, para depois aprender a usar o choque e o pavor no contexto civil. E assim, você vai subindo degrau por degrau, desbloqueando um novo nível de capacidade operacional. Eu vou revelar uma informação confidencial. Mais de 2.000 operadores já passaram por essa doutrina. Empreendedores que desbloquearam negócios que estavam travados há anos. Criativos que finalmente entenderam como sistematizar o seu processo. Profissionais que se tornaram indispensáveis em suas organizações porque conseguem gerar soluções que ninguém mais vê. E a diferença? Eles não esperam. Eles não ficam na análise infinita. Eles executam. Então, aqui eu vou apresentar a situação para você. Você tem duas opções agora. A primeira opção, você fecha esse vídeo, acha interessante. Talvez salve para ver depois e continue operando do mesmo jeito que sempre operou. Opção 2. Você reconhece que acabou de receber acesso a algo que a maioria das pessoas nunca vai ter e você age. A doutrina completa está disponível agora, no link na descrição. É um manual de campo, preparado por mim, com uns anos de experiência. Porque esse não é um material para todo mundo. É material para operadores, para pessoas que entendem que criatividade não é esperar a inspiração. É construir sistemas que geram vantagem sob pressão. E olha, eu não vou fazer teatro aqui. Não é aquele papo que só restam 3 vagas ou o preço sobe à meia-noite. A verdade é mais simples. Quanto mais tempo você espera, mais tempo você opera abaixo da sua capacidade real. Cada dia que passa sem método é um dia perdido. O material não é sobre vender teoria, é sobre transferir um método para o campo. Então, operador, você chegou até aqui, assistiu o vídeo inteiro. Isso já te separa de 80% das pessoas que só consomem o conteúdo sem agir. Mas consumir não é mudar nada. A execução muda. Eu gostaria de informar vocês que, com muito zelo e muita dedicação da minha parte, eu adaptei a doutrina militar de choque e pavor para o contexto civil. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com criatividade estratégica. Para a aplicação da doutrina de choque e pavor nesse contexto, primeiro você precisa dominar a criatividade estratégica. Depois disso, irei apresentar a vocês o que é a doutrina do choque e pavor. Você não pode perder.